Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos. Audiolivro completo. Capítulo 14. Quando duas coisas não são a mesma coisa. Escreva estas linhas em um local apropriado para pensar sobre o vetor do conhecimento. Abu Dhabi, uma cidade que surgiu no meio do deserto, como que banhada pelo petróleo. Fico enjoado ao observar a construção dessas enormes universidades, financiadas por receitas governamentais provenientes do petróleo, sob a postulação de que as reservas de petróleo podem ser transformadas em conhecimento, com a contratação de professores de universidades de prestígio e a inscrição das crianças na escola, ou como é o caso, esperando que as crianças sintam vontade de ir à escola, pois muitos estudantes de Abu Dhabi são da Bulgária, Sérvia ou Macedônia, tendo direito ao ensino gratuito. Melhor ainda, eles podem, com um único cheque, importar uma escola inteira do exterior, como a Sorbonne e a Nova York University, entre muitas outras. Assim, em poucos anos, os membros dessa sociedade estarão colhendo os benefícios de um grande avanço tecnológico. Parece um investimento razoável, se aceitarmos a noção de que o conhecimento universitário gera riqueza econômica, mas essa é uma crença que nasce mais da superstição do que do empirismo. Lembre-se da história da Suíça no capítulo 5, lugar com um nível muito baixo de educação formal. Eu me pergunto se minha náusea provém do sentimento de que essas tribos do deserto estão sendo apartadas de seu dinheiro pelo mesmo saber instituído que esgotou seus recursos, desviando-os para os administradores das universidades ocidentais. Sua riqueza proveio do petróleo e não de alguma experiência ocupacional, e por isso estou certo de que seus gastos em educação são completamente estéreis, não passando de uma grande transferência de recursos, e não da exploração da antifragilidade, que forçaria seus cidadãos a ganhar dinheiro naturalmente, pelas próprias circunstâncias. Onde estão os agentes estressores? Há algo que escapa ao modelo de Abu Dhabi. Onde estão os agentes estressores? Lembre-se das citações de Sêneca e de Ovídio, que consideravam que a sofisticação nasce da necessidade, o sucesso das dificuldades. Na verdade, muitas dessas variações provenientes dos tempos medievais, como Necessitas Magistra de Erasmo, conseguiram chegar a nosso vernáculo cotidiano, como a necessidade é a mãe da invenção. A melhor delas, como de costume, é do mestre aforista Públio Ciro. A pobreza é parte das experiências. Hominem experire multa paupertas iubet. Mas a expressão e a ideia aparecem de uma forma ou de outra em muitos escritores clássicos, incluindo Eurípides, Pseudo-Teócrito, Plauto, Apuleio, Zenóbio e Juvenal. É claro que hoje em dia ela é denominada de crescimento pós-traumático. Percebi que a sabedoria antiga estava funcionando exatamente no sentido contrário na situação de Abu Dhabi. Minha aldeia natal levantina, Amium, foi saqueada e evacuada durante a guerra, fazendo com que seus habitantes fossem expulsos e exilados para várias regiões do planeta. 25 anos depois, ela se tornou opulenta, dando a volta por cima com um sabor de vingança. Hoje, minha própria casa, dinamitada, é maior do que antes do ocorrido. Meu pai, ao me chamar a atenção para o considerável aumento de moradias na zona rural, lamentou-se por esses novos ricos e disse-me calmamente: se você tivesse ficado aqui, também teria se tornado um rato de praia. O povo de Amium só se sente bem quando é abalado. Isso é antifragilidade. A arte pela arte. Aprender pelo prazer de aprender. Analisemos agora as evidências da direção do vetor de causalidade, isto é, se é verdade que o conhecimento obtido por meio de palestras leva à prosperidade. Investigações empíricas sérias, em grande parte graças a um certo Lance Prichet, então economista do Banco Mundial, não demonstram qualquer evidência de que o aumento do nível geral de educação aumenta a riqueza de um país. Mas sabemos que o oposto é verdadeiro, que a riqueza leva ao aumento da educação, e isso não é uma ilusão de ótica. Não precisamos recorrer aos dados do Banco Mundial, poderíamos chegar a essa conclusão sentados em uma poltrona. Descubramos a direção do vetor. Educação, setinha, riqueza e crescimento econômico. Riqueza e crescimento econômico, setinha, educação. E a evidência é muito fácil de verificar, pois está bem diante de nós.
Ela pode ser obtida pela observação dos países que, além de ricos, têm algum nível de educação, e avaliando qual condição precedeu a outra. Considere o poderoso argumento defendido pelo desonroso economista Ha Jun-chang, ao estilo menos é mais. Em 1960, Taiwan tinha uma taxa de alfabetização muito menor do que a das Filipinas e metade da renda per capita daquele país. Hoje, a ilha tem uma renda 10 vezes maior. Ao mesmo tempo, a Coreia tinha uma taxa de alfabetização muito menor do que a da Argentina, que tinha uma das taxas mais altas do mundo, e cerca de 1/5 da renda per capita daquele país. Hoje, tem 3 vezes mais. Além disso, no mesmo período, a África subsaariana viu suas taxas de alfabetização aumentarem significativamente, em paralelo a uma diminuição de seu padrão de vida. Podemos multiplicar os exemplos. O estudo de Priché é bastante abrangente, mas me pergunto por que as pessoas não percebem a simples obviedade, ou seja, o efeito da ilusão pelo acaso. Confundir o meramente associativo com o casual, isto é, se os países ricos são instruídos, imediatamente infere-se que é a educação que faz o país ser rico, sem verificação alguma. Aqui mais uma vez temos um epifenômeno. O erro de raciocínio deve-se em parte a uma ilusão, uma vez que a educação é considerada boa. Pergunto-me por que as pessoas não fazem a associação epifenomenal entre a riqueza de um país e algo ruim, digamos, a decadência, e inferem que a decadência ou algum outro mal-estar da riqueza, como uma alta taxa de suicídio, também gera riqueza. Não estou afirmando que, do ponto de vista individual, a educação é inútil. Ela constrói credenciais que servem ao desenvolvimento da carreira dos indivíduos. Mas tal efeito desaparece quando se considera o país como um todo. A educação estabiliza a renda das famílias ao longo das gerações. Um comerciante enriquece e, então, seus filhos vão para a Sorbonne, tornam-se médicos e magistrados. A família mantém a riqueza, pois os diplomas permitem que seus membros permaneçam na classe média muito tempo depois de se esgotar aquela riqueza ancestral. Mas esses efeitos não têm importância para os países. Além disso, Alison Wolff desmistifica a falha da lógica que parte do princípio de que é difícil imaginar a Microsoft ou a British Aerospace sem nenhum conhecimento avançado para atrelá-lo à ideia de que mais educação significa mais riqueza. A relação unilateral simplista que tanto extasia nossos políticos e comentaristas, aumento dos gastos em educação, diminuição do crescimento econômico, simplesmente não existe. Além disso, quanto maior e mais complexo for o setor da educação, menos evidentes tornam-se quaisquer vínculos com a produtividade. E tal como Priché, o Wolff analisa países como o Egito, mostrando como o grande salto na educação pelo qual o país passou não se traduziu em um crescimento altamente estimado de um PIB áureo que torna os países importantes ou desimportantes frente às tabelas de classificação. Esse argumento não é contrário à adoção de políticas governamentais de educação para fins nobres, como a redução da desigualdade na população, permitindo que os pobres tenham acesso à boa literatura e conheçam Dickens, Victor Hugo ou Julien Gracq, ou o aumento da liberdade das mulheres nos países pobres, o que, por acaso, provoca diminuição das taxas de natalidade. Mas então, não se deveriam utilizar as desculpas de crescimento ou riqueza em tais assuntos. Uma vez, esbarrei com Alison Wolff em uma festa. Festas são ótimas para a opcionalidade. Quando consegui fazê-la explicar às outras pessoas seus argumentos sobre a ineficácia do financiamento à educação formal, uma pessoa mostrou-se frustrada com nosso ceticismo. A resposta de Wolff foi: "A verdadeira educação é esta", apontando para a sala cheia de pessoas que conversavam. Da mesma forma, não estou afirmando que o conhecimento não é importante. Na discussão, o ceticismo aplica-se à espécie de conhecimento mercantilizado, pré-embalado e revestido de tons favoráveis. Coisas que podem ser compradas no mercado aberto e usadas para fins autopromocionais. Além disso, deixem-me lembrar ao leitor que erudição e educação organizada não são a mesma coisa. Outra história sobre festas. Certa vez, em um jantar requintado, um sujeito que falava apressadamente conversava sobre o lamentável nível de educação nos Estados Unidos, deixando-se levar pelo alarmismo das notas ruins em matemática.
Embora eu tenha concordado com todos os seus outros pontos de vista, senti-me na obrigação de intervir. Eu o interrompi para defender o argumento de que os valores norte-americanos eram uma assunção de risco convexa e que eu estava contente por não sermos iguais àquelas culturas superprotetoras, o tipo de coisa sobre a qual estou escrevendo aqui. Todos ficaram chocados, seja pela confusão que lhes causei, seja pela total, porém silenciosa discordância. À exceção de uma pessoa que veio prestar-me seu apoio, era a chefe do sistema escolar de Nova York. Além disso, note que não estou dizendo que as universidades não geram nenhum tipo de conhecimento e que não auxiliam o crescimento, excetuando-se, é claro, a maior parte da economia padrão e outras superstições que representam um atraso. Estou falando apenas que seu papel é excessivamente promovido e que seus membros parecem explorar parte de nossa credulidade, estabelecendo relações causais equivocadas, com base principalmente em impressões superficiais. Companhias refinadas para o jantar. A educação traz benefícios que vão além da estabilização da renda familiar. A educação transforma os indivíduos, por exemplo, em companhias mais refinadas para o jantar, algo que não pode ser desprezado. Mas a ideia de educar as pessoas para aprimorar a economia é bastante recente. Há apenas 50 anos, o governo britânico definia objetivos para a educação diferentes do que temos hoje: cultivar os valores, formar bons cidadãos e adquirir conhecimentos, sem qualquer menção ao crescimento econômico. Eles não eram idiotas naquela época, ponto que também é defendido por Alison Wolff. Da mesma forma, antigamente, a aprendizagem acontecia pelo prazer de aprender, para formar boas pessoas, com quem valesse a pena conversar, e não para aumentar o estoque de ouro nos ultra-vigiados cofres municipais. Os empreendedores, particularmente aqueles que se dedicam a trabalhos técnicos, não são necessariamente as melhores companhias para um jantar. Lembro-me de uma heurística que usava em minha antiga profissão, quando contratava pessoas, chamada de separar aquelas que, quando vão a um museu, olham para um Cézanne na parede, daquelas que ficam preocupadas com o conteúdo da lata de lixo. Quanto mais interessantes forem suas conversas, quanto mais cultas se mostrarem, mais se agarrarão à crença de que são eficazes naquilo que fazem no mundo real dos negócios, algo que os psicólogos chamam de efeito halo, H-A-L-O. O erro de pensar que as habilidades, digamos, em esqui, traduzem-se infalivelmente em habilidades na gestão de uma fábrica de cerâmica ou de um departamento bancário, ou que um bom jogador de xadrez seria um bom estrategista na vida real. Logicamente, não seria correto igualar as habilidades práticas com as habilidades orais. Minha experiência com os bons profissionais com experiência prática é que eles podem ser totalmente incompreensíveis. Eles não precisam investir muita energia para transformar suas ideias e sua coerência interna em um estilo elegante e em um discurso. Os empreendedores são selecionados para ser apenas realizadores, e não pensadores. Realizadores fazem, não falam. Seria injusto, errado e francamente insultante avaliá-los por sua desenvoltura oral. O mesmo acontece com os artesãos. A qualidade reside em seu produto e não em sua conversa. Na verdade, eles podem facilmente alimentar falsas crenças de que isso os levaria a fazer melhores produtos, como uma espécie de efeito colateral, iatrogenia inversa. Mas e daí? Por outro lado, os burocratas, devido à falta de uma métrica objetiva para o sucesso e à anulação das forças de mercado, são selecionados sob os efeitos halo da aparência e da elegância superficiais. O efeito colateral é o aprimoramento de suas conversas. Tenho certeza de que os assuntos em um jantar com um funcionário das Nações Unidas seriam mais interessantes do que com alguns dos primos de Tony Gorducho ou com um empresário obcecado por circuitos de computador. Analisemos mais detidamente essa falha na maneira de pensar. A falácia da madeira verde. Em um dos raros livros sobre finanças que escapam do charlatanismo, descritivamente denominado What I Learned Losing $1 Million, o que aprendi perdendo $1 milhão. O protagonista faz uma grande descoberta. Ele observa que um sujeito chamado Joe Siegel, um dos mais bem-sucedidos comerciantes de um artigo chamado Madeira Verde, pensava, na verdade,
que o produto era uma madeira pintada de verde e não uma madeira recém-cortada, chamada de verde por não ter passado por um processo de secagem, e ele fez disso sua profissão, comercializando esse material. Enquanto isso, o narrador envolvia-se em grandes teorias e narrativas intelectuais para descobrir o que fazia o preço dos produtos oscilar, e terminou indo à falência. O bem-sucedido especialista em madeira ignorava questões básicas, como a designação verde, mas não se tratava apenas disso. Ele também sabia coisas sobre madeira que os não especialistas não consideram importantes. As pessoas a quem chamamos de ignorantes podem não ser ignorantes. O fato é que quem observa de fora pressupõe que certos detalhes, como prever o fluxo de pedidos de madeira e dominar o discurso habitual, são importantes. Mas as pessoas que se dedicam a atividades práticas não são submetidas a um exame de nivelamento. Elas são selecionadas da forma mais não discursiva possível. Os bons argumentos não fazem muita diferença. A evolução não depende de discursos. Os seres humanos, sim. A evolução não precisa de uma palavra para a cor azul. Por isso, vamos chamar de falácia da madeira verde a situação em que alguém confunde uma fonte de conhecimento necessário, o verde da madeira, com outra, menos visível do exterior, menos administrável, menos discursiva. Meu mundo intelectual ruiu, como se tudo o que eu havia estudado tivesse sido não apenas inútil, mas uma bem organizada farsa. Da seguinte forma, quando comecei a trabalhar com derivadas ou volatilidade, especializei-me em não linearidades. Decidi concentrar-me nas taxas de câmbio, campo no qual já estava imerso havia vários anos. Fui obrigado a conviver com operadores de câmbio estrangeiro, pessoas que não estavam familiarizadas com instrumentos técnicos como eu. Seu trabalho consistia simplesmente na compra e venda de moedas. A troca de dinheiro é uma profissão muito antiga, com vasta tradição e artesanato. Basta lembrar-se da história de Jesus Cristo e das transações cambiais. Eu, que vinha de um ambiente altamente polido da Ivy League, fiquei um pouco chocado com o que vi. Alguém poderia imaginar que as pessoas especializadas em câmbio estrangeiro entendem de economia, geopolítica, matemática, preço futuro das moedas, diferenciais de preços em cada país, ou que leem assiduamente os boletins de economia publicados por vários institutos em revistas de papel brilhoso. Alguém também poderia imaginar indivíduos cosmopolitas que vão à ópera usando gravatas do tipo Ascot nas noites de sábado, que deixam os sommeliers de vinho nervosos e fazem aulas de tango nas tardes de quarta-feira, ou que falam um inglês inteligível. Nada disso. Meu primeiro dia de trabalho foi uma surpreendente descoberta do mundo real. Na época, os profissionais do mercado de câmbio eram, em sua maioria, italianos provenientes de Nova Jersey e do Brooklyn. Eram pessoas habituadas à rua, bastante habituadas, que haviam começado no setor administrativo dos bancos, fazendo transferências bancárias. Quando o mercado expandiu-se, chegando mesmo a explodir com o crescimento do comércio e a livre flutuação do câmbio, essas pessoas tornaram-se operadoras e importantes no negócio, e prósperas. Minha primeira conversa com um especialista foi com um sujeito chamado B, um nome qualquer que termina com uma vogal, vestido com um terno Brioni costurado à mão. Informaram-me que ele havia sido o maior operador de francos suíços do mundo, uma lenda em seus dias. Ele previu o grande colapso do dólar em 1980 e ocupou altos cargos. Mas uma breve conversa foi suficiente para revelar que ele não conseguia apontar a Suíça no mapa. Tolo como eu era, pensei que ele fosse suíço-italiano, mas o homem nem sequer sabia que havia pessoas que falavam italiano na Suíça. Ele nunca havia estado lá. Quando percebi que ele não era a exceção, comecei a ficar angustiado, vendo todos aqueles anos de formação evaporando-se diante dos meus olhos. Naquele mesmo dia, parei de ler os boletins econômicos. Por algum tempo, senti náuseas durante essa minha empreitada de desintelectualização. Na verdade, talvez eu ainda não tenha me recuperado. Se Nova York foi operária em sua origem, Londres foi suboperária, e de forma ainda mais bem-sucedida. Seus personagens eram totalmente cockneys, mais afastados ainda da sociedade, capazes de construir orações com começo, meio e fim. Eram do leste da cidade, gente de rua mesmo, com um sotaque característico, usando seu próprio sistema de numeração. 5 era Lady Godiva, ou Ting. 15 era Comodoro.
25 era pony, etc. Tive de aprender Cockney apenas para me comunicar e principalmente para sair para beber com meus colegas durante as visitas que lhes fazia. Naquela época, os operadores de Londres ficavam bêbados quase todos os dias na hora do almoço, especialmente na sexta-feira, antes da abertura do pregão de Nova York. A cerveja nos transforma em leões, disse-me um colega, apressando-se em terminar sua bebida antes que Nova York abrisse. Uma das cenas mais hilárias era ouvir em alto-falantes as conversas transatlânticas entre aquela gente de Bensonhurst, em Nova York, e os corretores Cockney, principalmente quando o colega do Brooklyn tentava forjar uma pronúncia levemente Cockney para se fazer compreender. Por vezes, aqueles Cockneys não falavam nenhuma palavra do inglês padrão. Foi assim então que aprendi a lição de que preço e realidade, conforme entendidos pelos economistas, não são a mesma coisa. Talvez um seja uma função do outro, mas a função é complexa demais para ser descrita matematicamente. A relação pode ter opcionalidade em alguns momentos, algo que essas pessoas pouco sábias no fraseado conheciam muito bem. Como Tony Gorducho ficou rico e gordo? Tony Gorducho se tornou literalmente Tony Gorducho, rico e mais pesado. No rescaldo da Guerra do Kuwait, a sequência foi convencional, isto é, primeiro rico, depois gordo. Isso foi em janeiro de 1991, no dia em que os Estados Unidos atacaram Bagdá para restituir o Kuwait, que havia sido invadido pelo Iraque. Todas as pessoas versadas em socioeconomia elaboraram sua teoria, suas probabilidades, seus cenários e tudo mais, exceto Tony Gorducho. Ele nem sequer sabia onde ficava o Iraque, se era uma província do Marrocos ou algum emirado com comida picante ao leste do Paquistão. Ele não conhecia a comida e, portanto, o local não existia para ele. Tudo o que ele sabia é que existiam idiotas. Se naquela época alguém tivesse consultado qualquer analista ou jornalista inteligente, eles teriam previsto um aumento do preço do petróleo em caso de guerra. Mas essa relação de causalidade era justamente o que Tony não conseguia admitir como um dado concreto. Assim, ele apostou contra isso. Todos estavam preparados para um aumento do preço do petróleo com a guerra, e, portanto, o preço provavelmente ajustava-se a essa previsão. A guerra poderia causar aumento dos preços do petróleo, mas não a guerra programada, uma vez que os preços ajustam-se às expectativas. O foco tem de estar no preço, como dizia ele. De fato, quando a guerra foi anunciada, o petróleo caiu, de cerca de $39 por barril para quase metade desse valor, e Tony transformou seu investimento de $300 mil em $18 milhões. Há tão poucas oportunidades em nossa vida que não podemos desperdiçá-las, disse ele a Nero, mais tarde, durante um de seus almoços, enquanto convencia seu amigo que não morava em Nova Jersey a apostar em um colapso do sistema financeiro. As boas apostas especulativas vêm até você. É impossível obtê-las prestando atenção apenas no noticiário. E observe a principal afirmação de Tony Gorducho. O Kuwait e o petróleo não são a mesma coisa. Esse será um fundamento para essa noção de fusão. Tony contava com muito mais vantagens do que desvantagens. E para ele era isso mesmo. Na verdade, muitas pessoas foram à bancarrota com a queda do petróleo, ao mesmo tempo em que previram corretamente a guerra. Elas apenas pensaram que era a mesma coisa, mas as pessoas haviam acumulado muito, estocado muito. Lembro-me de ter visitado naquela época o escritório de um grande gestor de fundos, que tinha um mapa do Iraque na parede, em um ambiente que parecia uma sala de guerra. Os membros da equipe obtinham o máximo de informação possível a respeito do Kuwait, do Iraque, de Washington e das Nações Unidas, exceto pelo simples fato de que isso não tinha nada a ver com petróleo. Não era a mesma coisa. Todas as análises eram boas, mas não estavam de fato conectadas a nada. É claro que, na sequência, o sujeito foi totalmente trucidado com a queda do preço do petróleo e, pelo que eu soube, entrou para uma faculdade de direito. Além da visão não discursiva das coisas, eis aqui outra lição. Indivíduos muito intempestivos e engenhosos começam a não perceber coisas muito elementares. As pessoas do mundo real não podem se dar ao luxo de negligenciar tais coisas, sob pena de entrar em rota de colisão. Ao contrário dos pesquisadores, elas foram selecionadas para a sobrevivência, não para as complicações. Assim, constatei na prática o menos é mais,
Quanto mais estudos, menos óbvias tornam-se as coisas elementares, porém fundamentais. A atividade prática, por outro lado, reduz as coisas ao modelo mais simples possível. Fusão. Evidentemente, existem muitas coisas que não são as mesmas coisas na vida. Vamos generalizar a fusão. Essa lição de não é a mesma coisa é muito genérica. Quando existe opcionalidade ou algum grau de antifragilidade e é possível identificar oportunidades de apostas com grandes vantagens e poucas desvantagens, o que se costuma fazer está apenas remotamente ligado ao que Aristóteles acreditava que se deveria fazer. Existe algo. Aqui a percepção, as ideias, as teorias e uma função de algo. Nesse caso, um preço ou a realidade ou algo real. O problema da fusão é confundir os dois, esquecendo-se de que existe uma função e de que tal função tem propriedades diferenciadas. Ora, quanto mais assimetrias houver entre algo e a função de algo, mais diferenças haverá entre ambos. Eles podem acabar não tendo nada a ver um com o outro. Isso parece trivial, mas há implicações substanciais, especialmente na forma como a ciência usual, não a ciência social, mas a ciência inteligente, apreende a questão. Uma pessoa que escapou do problema da fusão foi Gene Simmons, o grande matemático que fez fortuna construindo uma enorme máquina de transações entre os mercados. Essa máquina replica os métodos de compra e venda dos indivíduos de origem suboperária, com mais significância estatística do que qualquer outro meio no planeta Terra. Simmons afirma jamais contratar economistas e pessoas do ramo das finanças, apenas físicos e matemáticos, aqueles que estão envolvidos no reconhecimento de padrões, acessando a lógica interna das coisas, sem teorizar. Ele também nunca ouve os economistas, nem lê seus relatórios. O grande economista Ariel Rubinstein compreende a falácia da madeira verde. É preciso reunir uma grande dose de inteligência e de honestidade para ver as coisas dessa maneira. Rubinstein é um dos grandes líderes no campo da teoria dos jogos, que consiste em experimentos de pensamento. Também é o maior especialista em todo o planeta em cafés excelentes para se pensar e escrever. Rubinstein se recusa a afirmar que seu conhecimento em assuntos teóricos possa ser traduzido, por ele, em qualquer coisa eminentemente prática. Para Rubinstein, a economia é como uma fábula. Um escritor de fábulas existe para estimular ideias, talvez inspirar indiretamente a prática, mas certamente não para dirigir ou determinar essa prática. A teoria deveria permanecer independente da prática e vice-versa. E não devemos retirar os economistas acadêmicos de seus campi e colocá-los em posições de tomada de decisão. A economia não é uma ciência e não deveria arvorar-se a prestar consultoria a políticas públicas. Em suas memórias intelectuais, Rubinstein conta como tentou convencer um fornecedor levantino do Souk a aplicar as ideias da teoria dos jogos em suas negociações, em vez dos antigos mecanismos. O método sugerido não conseguiu chegar a um preço aceitável para ambas as partes. Em seguida, o rapaz lhe disse: "Temos negociado de nossa forma há décadas e você vem e tenta mudá-la?" Rubinstein concluiu: "Afastei-me dele, envergonhado. Tudo o que precisamos é de mais 2 pessoas como Rubinstein nessa profissão, e as coisas melhorarão no planeta Terra." Às vezes, até mesmo quando uma teoria econômica faz sentido, não é possível impor sua aplicação a partir de um modelo, no formato de cima para baixo. Faz-se necessária, então, colocar em prática a tentativa e erro orgânica e auto-orientada para que alcancemos o conceito de especialização, por exemplo, que vem obcecando os economistas desde Ricardo e mesmo antes dele, desgasta os países quando imposto pelos responsáveis por políticas públicas, já que sujeita as economias ao erro, mas funciona bem quando alcançado progressivamente por meios evolutivos, com os freios corretos e as camadas de redundância. Eis outro caso em que os economistas podem nos inspirar, mas nunca nos dizer o que fazer. Veremos mais sobre esse assunto ao discutirmos a vantagem comparativa ricardiana e a fragilidade do modelo, no apêndice. A diferença entre discurso e prática, as coisas importantes que não podem ser narradas com facilidade, reside principalmente na opcionalidade, na negligenciada opcionalidade das coisas. A coisa certa aqui é tipicamente um equilíbrio antifrágil, e meu argumento é que não se vai à escola para aprender opcionalidade, mas o inverso, para se tornar cego a ela.
Prometeu e Epimeteu. Há uma história na mitologia grega sobre dois irmãos titãs, Prometeu e Epimeteu. Prometeu significa o que vê antes, enquanto Epimeteu significa o que vê depois, o equivalente a alguém que se deixa levar pela distorção retrospectiva e de ajustar as teorias aos acontecimentos passados, em uma forma narrativa posterior ao fato. Prometeu nos deu o fogo e representa o progresso da civilização, enquanto Epimeteu representa o pensamento retrógrado, o obsoletismo e a falta de inteligência. Foi Epimeteu quem aceitou o presente de Pandora, a grande caixa, com consequências irreversíveis. A opcionalidade é prometeica, os discursos são epimeteicos. Um deles tem erros reversíveis e benignos. O outro simboliza a gravidade e a irreversibilidade das consequências da abertura da caixa de Pandora. Fazemos incursões no futuro através do oportunismo e da opcionalidade. Até agora, no livro 4, vimos o poder da opcionalidade como uma maneira alternativa de se fazerem as coisas, de modo oportunista, com alto grau de vantagem competitiva proveniente da assimetria, com grandes benefícios e prejuízos benignos. É uma maneira, a única, de domesticar a incerteza, de trabalhar racionalmente sem compreender o futuro, enquanto a dependência dos discursos é exatamente o oposto. A pessoa é domesticada pela incerteza e, ironicamente, regride. Não se pode olhar para o futuro, difícil de entender. Como afirmou Yogi Berra, em teoria não há diferença entre teoria e prática. Na prática há. Até agora, vimos argumentos de que o intelecto está associado à fragilidade e sugere métodos que entram em conflito com os ajustes. Até agora, vimos a opção como expressão da antifragilidade. Separamos o conceito em duas categorias, o formal e o de Tony Gorducho, fortemente ancorado na antifragilidade da tentativa e erro e na assunção de riscos, com menos desvantagens, ao estilo Barbel, uma forma desintelectualizada de assunção de riscos, ou melhor, intelectualizada à sua própria maneira. Em um mundo opaco, essa é a única maneira possível. A tabela 4 resume os diferentes aspectos da oposição entre o discurso e os ajustes, tema dos próximos 3 capítulos. Pessoal, eu vou estar deixando o link para essa imagem aqui na descrição do vídeo ou nos comentários. Se eu esquecer, que às vezes eu esqueço, por favor, fiquem à vontade para me lembrar, beleza? Continuando. Tudo isso não significa que os ajustes e a tentativa e erro sejam desprovidos de narrativas. Simplesmente não são excessivamente dependentes da veracidade das narrativas. O discurso não é epistemológico, mas instrumental. As histórias religiosas, por exemplo, talvez não tenham valor algum como narrativas, mas podem levar-nos a fazer algo convexo e antifrágil que não seria feito de outra forma, como, por exemplo, reduzir os riscos. Os pais ingleses controlavam os filhos com o falso discurso de que, se não se comportassem ou não comessem toda a comida do jantar, Bonney, Napoleão Bonaparte ou algum animal selvagem poderia vir e levá-los embora. As religiões costumam usar um método equivalente para auxiliar os adultos a se verem livres de dificuldades ou a evitarem o endividamento. Porém, os intelectuais tendem a acreditar na própria merda e a defender suas ideias de maneira muito literal, e isso é bastante perigoso. Considere o papel do conhecimento heurístico, a regra geral, intrínseco às tradições. Assim como a evolução atua sobre os indivíduos, também age sobre essas regras gerais inexplicáveis e tácitas transmitidas por gerações, o que Karl Popper chamou de epistemologia evolutiva. Mas mudarei ligeiramente a ideia de Popper. Na verdade, mudarei um pouco mais do que isso. Minha opinião é de que essa evolução não é uma competição entre ideias, mas entre os seres humanos e os sistemas baseados nessas ideias. Uma ideia não sobrevive porque é melhor do que a concorrente, mas sim porque a pessoa que a defende sobreviveu. Assim, o que aprendemos com nossa avó deveria ser muito superior, de forma empírica e, portanto, científica, ao que aprendemos em uma aula da escola de negócios, e, é claro, consideravelmente mais barato. Minha tristeza é que estamos ficando cada vez mais longe de nossas avós. Os problemas qualificados, aqueles em que o especialista sabe muito, embora menos do que pensa saber, causam muitas vezes fragilidades, e a aceitação da ignorância causa o inverso. Os problemas qualificados colocam-nos do lado errado da assimetria. Examinemos a questão em termos dos riscos. Quando estamos frágeis, precisamos saber muito mais do que quando estamos antifrágeis.
Por outro lado, quando achamos que sabemos mais do que sabemos, ficamos frágeis ao erro. Mostramos anteriormente evidências de que a formação em sala de aula não leva à riqueza, sendo a princípio proveniente da riqueza, um epifenômeno. Em seguida, veremos como a assunção antifrágil de riscos, alheia à educação e às pesquisas formais e organizadas, também é a grande responsável pela inovação e pelo crescimento, ao mesmo tempo em que a história vem sendo camuflada por autores de livros didáticos. Isso não significa que as teorias e as pesquisas não desempenham nenhum papel, significa apenas que, da mesma forma como somos iludidos pelo acaso, deixamos-nos iludir pela superestimação do papel das ideias que parecem sensatas. Vamos observar as confabulações cometidas pelos historiadores do pensamento econômico, da medicina, da tecnologia e de outras áreas, que tendem a menosprezar sistematicamente os profissionais com experiência prática e a cair na falácia da madeira verde.